O amor é um bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. E aqui está, no dia 27 de janeiro de 56, raptei Maria Suzana, onde casei na igreja de Nossa Senhora das Dores, aqui no Juazeiro do Norte. Foram meus padrinhos, Dr. Dalmir Peixoto e Leide Viana. Quem oficializou foi o Monsenhor Joviniana. Aqui está. Aqui está a casa de Vicente Primo de Moraes, meu sogro, onde neste batente aqui, Suzana estava sentada, meio-dia, já me esperando. E eu vim nesta caminhonete Opel, do Aloysio Januário, o irmão mais novo de Luiz Gonzaga, rei do Baião. Pedi a ele: Aloysio, vamos ali comigo. E ele veio, passei lá, parou, e Suzana já me esperava, entrou na caminhonete e nós fomos para a Praça Siqueira Campos para pegar o carro do senhor Antônio Berredo, motorista de praça, que eu já havia fretado para ir para o Juazeiro. Ao chegar no Juazeiro, o sacristão perguntou: quem são seus padrinhos? Eu disse: doutor Dalmir Peixoto. E a madrinha? Eu disse: não tem madrinha. Pois tem que ter. Aí eu dei um salto na casa da minha prima Leide Viana, que morava perto, e ela veio ser minha testemunha de casamento. Pessoa que eu quero muito bem. Este carro aqui, Ford 48, que meu pai tinha, onde depois do casamento vim para a casa da mamãe e ela ficou brava. E papai me botou desse carro e foi me deixar com Suzana na fazenda do meu avô para eu passar um dia enquanto a mamãe se situava. Eis-me aqui quando eu casei, com 19 anos. Eu com 19 anos e Suzana com 19 anos. As coisas como mudam. A mulher, depois que tem filho, olha Suzana como está. Eu, na época, pai, e ela já mãe. Já mudou a fisionomia. O meu primeiro ofício, o papai perguntou: meu filho, o que é que você vai fazer na vida? Eu digo: papai, a única coisa que eu sei é dirigir. Você chofer. Na época não era taxista, era chofer de praça. Você chofer de praça. E o desejo de papai era ser caixa. E ele foi nomeado, transferido para Fortaleza. E me levou. Suzana ficou para esperar nosso primeiro filho, o Neretinho. Fomos para Fortaleza, ficamos hospedados na casa da sua irmã, Guilmar Parente, casada com o senhor José Soares Lima Verde, na Praça São Sebastião, lá na cidade de Fortaleza. E lá papai foi e comprou um colega de Luan, um Ford 48, para que eu fosse trabalhar para pagar esse carro. Trabalhando no posto 9,
fui trabalhar de motorista de praça. Posto 9 era localizado na rua Barão do Rio Branco, em frente ao Cine Diogo, onde eu trabalhei por 8 meses. Logo depois aluguei uma casa na rua Teófilo Gugel, onde levei Suzana e meu primeiro filho, Manelequim. E lá, por infelicidade, o menino deu um arroto no seio dela e veio a criar um abscesso. Ela sofreu muito. E eu, minhas condições poucas, tinha um amigo de papai chamado Dr. Quixadá Felício, que fui atrás dele e ele deu toda a assistência, inclusive pomada, tudo, para que ela saísse bem daquela situação. Passei 8 meses lá nesse posto, onde está aqui o carro, o painel do carro. Aconteceu um acidente, eu fui uma viagem para Canindé e deu uma batida, pegou o paralama e a porta do carro. Aí papai trocou nesse carro menor, um Hillman. Esse carro não podia trabalhar no posto 9. Eu fui trabalhar no posto da Sé, em frente à igreja da Sé. Trabalhei lá uns 3 meses, onde recebi aqui meu filho, meu primeiro filho, Manelequim. Esse garoto, nessa foto, ele tinha 9 meses, pesava 11 quilos. Morreu com 9 meses. Quase fico doido. Nesta foto, está aqui minha mãe e Suzana, ambas grávidas. Esta foto foi feita para sensibilizar o pessoal da direção do Banco do Brasil para arranjar um emprego de contínuo para mim, onde mamãe teve sucesso. Mamãe foi ao Rio de Janeiro, buchuda, e lá foi acompanhada por Alaíbe, esposa de Zé Gonzaga, irmão de Luiz Gonzaga, artista da rede Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E lá no banco, gostaram muito de Alaíbe e conseguiram minha nomeação. Vou voltar aqui um pouco, que eu saltei uma parte. Antes dessa viagem, meu sogro foi me buscar para trabalhar com ele na loja que ele tinha. Ele era um homem rico, Vicente Primo de Moraes, era um homem de nome, de valor. Ele tinha 2 lojas de tecidos e 2 lojas de estilos e cereais, que aqui está discriminando. E o meu sogro me trouxe para trabalhar de balconista, eu sem saber nem pegar no metro. E ele chamou o melhor funcionário que ele tinha na época, Valdemir Corrêa de Souza, para ser meu instrutor, para me ensinar como era pegar no metro e cortar o tecido. Nesta época, não existia confecção, só era tecido. Quando eu estava aprendendo, 90 dias que eu estava com o meu sogro, o destino me marcou mais uma vez. Ele foi executado pelo Banco do Brasil, com o débito que meus cunhados fizeram, e ele perdeu tudo que tinha, tudo que restou, porque o meu cunhado, Zé Primo de Carvalho, colocou a casa de morada, eu não era casado no civil ainda, no meu nome, onde depois eu fui vender essa casa, e meu sogro botava o comércio
para começar a vida de novo, onde durou 2 anos. Ele era um homem, muito trabalhador, se reergueu e ficou definhando. Ele era muito elegante, só andava de terno branco, chapéu panamá, sapato bem engraçado. Ele era tão vaidoso que ele morava na Pedro II, 4 quarteirões para o estabelecimento dele. E ele ia de chapéu, de gravata, terno branco, diariamente, para o armazém do povo. Com essa quebrada, com essa falência, ele traumatizou-se. E ao voltar em casa, ele comprou uma alpercada de rabicho, chamou Dona Irene, minha sogra, e disse: Irene, o primeiro pedinte que passar aí, dê meus paletó a ele, que a partir de hoje eu não vou mais usar paletó nem gravata, nem sapato, vou andar de alpercada, eu sou um homem pobre. Onde foi comprovado que todos os amigos que ele tinha, toda noite ia para a casa dele, tomar o café, comer doce de leite, tomar água, tomar café, fugiu tudo, não apareceu mais ninguém. E ele me ensinou, uma quadrinha que ele dizia: cada qual que faça por onde ter, no bolso 4 vintém. Para quando o rico bater, o pobre bater também. No céu vale quem presta, e na terra vale quem tem. E ele foi definhando, muito gordo, ele pesava 115 quilos, alvo muito corado, teve um colapso fulminante, morreu. Ficou eu com esse armazém, sem experiência, onde meu cunhado Antônio Primo veio de Vazalé e disse à mãe dele: vou liquidar o armazém, vou levar o dinheiro da senhora, que esse menino vai botar tudo a perder. Que não aconteceu. Meu cunhado levou e lá ele botou a juros na mão que não devia botar e levou um cano, perdeu tudo. Para encurtar a conversa, quando minha sogra faleceu, quem fez o enterro dela fui eu e Biel, meu cunhado, casado com a Melinha, a filha dele mais velha, a mulher, Gabriel Bezerra Moraes, conhecido por Biel. E assim, meu filho, a vida da gente é só sabe o dia de hoje, não sabe o dia da manhã. Fiquei com dificuldades. Antes de sair a minha nomeação do banco, eu nunca me aquietei. Eu sempre fui um empreendedor. Veja aqui. Tive um pensamento mais na frente. Quando eu fiquei desempregado, eu tive a ideia de fazer doces caseiros, orientado por um primo de Suzana, que era muito dinâmico, ele me deu as orientações, que muito me por nome José Carvalho, cidadão muito bom de Vazalé, onde eu comecei no ramo desse novos empreendimentos. Aqui está, focaliza. Doces caseiros, engarrafamento de cana, cocache, tirava a água do coco, enchia de aguardente, enrolava no papel celofane, dava verniz com pau, botava na garupa da bicicleta e ia vender. Juntamente, depois criei um colchão de noiva.
era um doce de coco, com açúcar, os tabletezinhos. Aqui o tacho, onde eu comecei a fazer. Colchão de noiva, que era o doce, e cocache, que era a aguardente. Deus existe, sempre foi bom comigo. Aqui, tirei minha carteira de trabalho. Onde, com a venda da casa de meu sogro, criei o Armazém São José, onde fiquei trabalhando até o Antônio levar. E depois, meu quarto ofício. Minha nomeação de contínuo e servente do Banco do Brasil, onde eu não tenho vergonha de dizer como foi meu primeiro ofício. Em 1958, no dia 9 de julho de 1958, eu fui nomeado servente do Banco do Brasil da cidade do Crato, Banco do Brasil. Nesta agência, na praça 3 de Maio, em frente à igreja, eu assumi desta agência, que deu origem, que eu olhando para, quando eu entrei nessa agência, eu atendendo do balcão, eu pensei a olhar, observar, e me lembrei que lá em Fortaleza eu já fui motorista de praça. Aí tive a ideia de criar o Porto Ceará dessa praça aí. E aí eu, quando comecei, já narrei, eu comecei a fazer o cafezinho para distribuir, eu e meu colega Ítalo, nesta cafeteira elétrica, que aqui estava, como era, que lavava a louça, nesse tempo não tinha café, copo descartável, era louça escaldada. Esta campainha aqui, era que eu atendia quando o gerente precisava de mim, ele tocava na campainha e eu corria para atender. Passou muitos anos aí o Banco do Brasil se tornou pequeno, porque nesta época a agência do Crato tinha 132 funcionários, porque essa agência atendia. Nesse tempo não existia agência no Juazeiro, em Barbalha, Brejo do Santo, Araripina, Exu, tudo era regional, até Campos Sales. Então a agência é grande. Aí o Banco do Brasil construiu uma agência maior lá no centro, essa agência nova aqui. Nós passamos a trabalhar lá. E aqui a turma trabalhava no banco na época. Foi a época que foi criado no governo, na época, antes da Revolução, um programa do Banco do Brasil ter a unidade móvel de crédito rural. Aí o banco mandou para as agências, aqui, essa turma do Rio de Janeiro que veio implantar a Movec especial.
era uma rural que pegava os funcionários e saía das agências. Era Exu, a primeira que nós visitamos foi Exu. E eu fui escolhido o motorista da rural. Está aqui. Na época, eu trabalhava de motorista quando viajava e de investigador de cadastro para fazer as análises das propostas. E tudo passou, aí veio a Revolução. Aí foi fechado o programa. No dia que arrebentou a Revolução, a ditadura, nós estávamos na cidade de... Meu Deus, que o clima muito bom. Aí terminou o programa. Aí eu já vim de lá para o Crato e na época fui punido porque eu tinha atividade estranha aqui no posto Ceará e o inspetor me transferiu para o Iguatu. Eu escolhi o posto Ceará ou o banco, eu digo eu quero os dois. Aí botei o posto o nome de Suzana e fui transferido para o Iguatu, nessa agência aqui do Iguatu. Onde numa dessas idas e vindas, meu carro na época era um Cinca Chambord e o para-choque, ele baixou um pneu e o macaco dele era no para-choque traseiro, o dianteiro era no para-choque, levantava muito o carro. E eu troquei o pneu, quando fui soltar o macaco, disparou, quebrou minha mão. Que, por ironia do destino, hoje eu também estou aqui com a mão machucada, viu? Aqui foi outra coisa, aqui foi um acidente com minha bisneta. E então, eu fiquei lá, vim de licença, comecei a trabalhar e voltava até que aconteceu de eu tirar minha aposentadoria. Aliás, eu fui transferido do Iguatu, eu estou atropelando as coisas, transferido do Iguatu para Juazeiro do Norte, nessa agência aqui na rua São Francisco, onde aqui eu me aposentei. Então eu queria narrar essa história para que ficasse bem claro como foi meu trajeto, minhas histórias de vida. Porque o que eu conto é como aquela história, eu bato a cobra e mostro o pau. Então está tudo documentado, não tem nada inventado, eu realmente passei todos esses problemas. E Deus me permitiu que eu cheguei aqui, meus 85 anos, esse ano eu completo 86, no segundo casamento que eu vou começar a narrar agora, em janeiro, dia 27, eu completo 36 anos com minha esposa Maria de Lourdes. E aqui estão algumas fotos, minhas fases da vida, como eu fui, como eu sou e como eu era. Focalizou? E aqui está uma pessoa muito estimada por nós. Um relacionamento que meu pai teve fora do casamento, nasceu esta figura, Francisco Carlos, pessoa muito boa.
menino bom. Ele reside em São Paulo, ele é carreteiro, vive muito bem, casado com uma policial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o seu filho, Juan. Esse menino é tradutor de inglês do laboratório. Vem as correspondências em inglês e ele traduz. Uma pessoa muito boa, muito estimada. E aqui encerra minha primeira etapa desse primeiro álbum.